Café com Destino, a sabedoria diária que transforma sua vida. Papel e caneta na mão, porque já vai começar. Bem-vindos mais um Café com Destino. Hoje, terça-feira, a gente está numa série que está ajudando muita gente e nós vamos continuar hoje ajudando você a desenvolver uma das coisas mais importantes da sua vida, a sua inteligência. Vai compartilhando, pega esse link, manda para o máximo de pessoas. Não deixa de dar o like no vídeo e seja muito bem-vindo ao nosso canal. Esse canal só existe para te ajudar, te fazer crescer, te ensinar sabedoria milenar, fazer sua vida ficar mais leve por causa disso. Eu, como teu professor de vida, estou aqui de segunda a sexta, 7h57 da manhã no Café com Destino, te ajudando a viver, às vezes, essa dura caminhada que é a nossa existência terrena. Olha, nós temos muitos novos alunos começando com a gente. Se você é novo aluno, da primeira semana que você está assistindo o Café com Destino, comenta aqui agora no chat online. Fala, Thiago, eu sou novo, sou nova aqui. Coloca o seu nome, sua cidade. A gente adora saber qual é a sua cidade, de onde você está falando. Muita gente fora do país nos assiste. Coloca de que país você está nos assistindo, tá bom? É muito importante você que é aluno, você que é aluna, fazer 3 coisas. Primeiro, assinar esse canal, se inscrever nesse canal. É gratuito, se inscreve nesse canal, ativa o sininho das notificações. Segundo, colocar lá na bio do seu Instagram que você é aluno ou aluna do Café com Destino. Vale a pena você escrever lá, onde você se apresenta no Instagram, colocar lá, aluna do Café com Destino com emoji do cafezinho. E a terceira coisa, às vezes você está assistindo o Café com Destino, escutou algo muito forte, algo que fez muito sentido para você, faz esse corte, sobe nas tuas redes sociais, faz o corte desse pedacinho do Café com Destino e sobe em todas as suas redes, divulga, olha o que é falado, o que é ensinado no Café com Destino, porque assim você ajuda a espalhar a mensagem de vida para o máximo de pessoas. Nós estamos na série Como Ser Mais Inteligente e Evoluir intelectualmente, evoluir na inteligência emocional, porque o intelecto, a nossa parte cognitiva, tem a ver com a percepção das coisas. Mas, por exemplo, os outros tipos de inteligência, como inteligência emocional, inteligência financeira, afeta diretamente as áreas da vida que a gente precisa de ajuda, né? Wesley, você, de todas as inteligências, qual a inteligência que você... Não, vocês estão rindo por quê? Eu sei. Qual a inteligência que você desenvolve melhor? Você fala, não, esse aqui eu sou bom nesse nível de inteligência. Quais as opções? De todos os níveis de inteligência. Mecânica. A inteligência cognitiva, por exemplo. O que é inteligência cognitiva? Eu tenho 4 filhos. A Jasmine, claramente, cognitivamente, é mais desenvolvida que os outros. A Jasmine está assistindo um filme, tem 4 aninhos ela. Ela me faz perguntas que é só uma pessoa muito cognitivamente evoluída. Ela faz perguntas assim, pai, como é que essa pessoa está voando? Se voar, o ser humano não voa. Ela está assistindo um jogo de futebol, você já estava assistindo um jogo de futebol, ela estava comigo, ela falou assim, na televisão, pai, essa pessoa de preto, que fica de um lado para o outro, ela não está nem com o uniforme azul, nem com o uniforme amarelo, que eram os times jogando. Esse é o juiz. Qual é a função do juiz, pai? Então, assim, você vê que o grau cognitivo é diferente. Agora, inteligência emocional é diferente de cognição. Às vezes, você não é uma pessoa fantástica em matemática ou questionadora, ou seja, um grau cognitivo alto, mas você tem domínio das suas emoções. Inteligência emocional. Inteligência financeira. Tem gente que, mesmo na época da pobreza, já sabia lidar com... Pô, só ganhava R$1.000, R$800, mas sabia lidar bem com isso e sabia até multiplicar. Entendeu? Os níveis de inteligência. Qual é a inteligência que você acha que você faz bem naturalmente? Eu acho que é emocional. Inteligência emocional você lida bem? Controlado. Emocional. Então, assim, a gente tem que lembrar que são múltiplas inteligências. São múltiplas inteligências. Inteligência financeira, inteligência emocional, inteligência espiritual. Porque tem gente, Teixeira, que tem facilidade para entender as coisas de Deus e tem gente que não entende de jeito nenhum. Inteligência espiritual, exatamente. Porque tem gente que acredita sem duvidar, tem gente que fala, não acredito. É uma coisa de maluco, não vou acreditar não. Inteligência espiritual. E a inteligência cognitiva, né? Porque é a sua capacidade de raciocínio. Então coloca aqui nos comentários qual é o nível de inteligência, qual é a área da inteligência que você tem mais dificuldade. É na inteligência financeira, na inteligência emocional, é na inteligência cognitiva, é na inteligência espiritual. Lembrando que a inteligência emocional, ela afeta o quê? O nosso interior e o nosso exterior. Como a gente se sente por dentro e como a gente se relaciona com as pessoas, tá?
A inteligência relacional está dentro da emocional. Então hoje nós vamos falar sobre um dos principais fatores, enquanto você vai colocando aí nos comentários qual é a área da inteligência que você tem mais dificuldade, eu já vou adentrando aqui na matéria de hoje, que é um dos principais fatores que te fazem evoluir intelectualmente. Um dos principais fatores que fazem evoluir, tá? E nos comentários aqui, vai colocando inteligência emocional, inteligência financeira, inteligência espiritual, inteligência cognitiva. Tem gente que precisa ler mais, estudar mais para desenvolver a cognição. O problema é que a pessoa não consegue pensar, ela não consegue raciocinar. Aí ela vira efeito manada, ela vai para onde todo mundo está indo, porque ela não consegue pensar sozinha, tá? E hoje eu vou falar sobre exposição. O que é isso? Para aquilo que você se expõe, você evolui ou regride na tua inteligência. Para aquilo que você se expõe, você evolui ou regride a tua inteligência. Vamos supor que você sempre foi uma pessoa muito boa na escola, sempre tirou boas notas, sempre foi uma pessoa dedicada, sempre gravou a matéria, sempre foi uma pessoa de ler, e de repente na adolescência você começa a andar com pessoas que só bebem e fumam maconha. Você está se expondo a uma situação que vai evoluir sua inteligência ou regredi-la? Mas não explica, não vamos ser religiosos não, me explica tecnicamente, por que vai regredir? Que está convivendo com pessoas que não... Porque o álcool e as drogas, cientificamente, elas limitam, o álcool e droga limita a sua capacidade cognitiva. E aí você começa a andar com pessoas que te levam para esse tipo de prazer. Enquanto você podia ter entrado num clube de leitura, que ia ser um prazer também, só que um prazer produtivo, evolutivo, ia te fazer crescer. Olha, a grande disputa não é quem bebe uma garrafa de cachaça, a grande disputa é quem lê mais livros. Então, aquilo que você se expõe determina os ambientes que você se expõe, determina se você vai ficar mais inteligente ou vai regredir na inteligência. Você já passou por isso? Você já frequentou ambientes ou andou com pessoas que te fizeram crescer intelectualmente e outros grupos te fizeram regredir? E gente que não sabe conversar nada, Wesley. Você nunca aprende nada com a pessoa. Já parou para pensar nisso? Não estou dizendo que você tem que fazer acepção de pessoas, não. Anda com todo mundo. Mas onde você tem que investir seu tempo é quem vai te ensinar, quem vai desenvolver o teu intelecto. Tiago, nós temos base bíblica para isso? Muita. Nós temos muita base bíblica para isso. Tá? Agora, eu quero falar sobre uma pessoa que foi muito importante na história dos hebreus, no judaísmo é o maior profeta até hoje, e na história bíblica e na história da humanidade também teve sua importância gigantesca, que foi Moisés. Moisés escreveu quantos livros? Mais de 2. Ele não sabe. Eu acho que O Pentateuco. uns 6. O Pentateuco. Você sabe o que é o Pentateuco? Sim. O que é o Pentateuco? É o Gênesis, Êxodo. Os 5 primeiros livros da Bíblia. O Pentateuco foi escrito por Moisés. Sim. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Foi escrito por Moisés. Mas Moisés também tem outras participações bíblicas. Sim. Qual? Cite-me. Salmos. Salmos 90. Isso aí, o grande Salmo 90. É o Theo e o Ólogo. Não tem como vocês errarem, vocês sabem tudo. Mas olha só, que engraçado. Uma pessoa que viveu há milênios e que era filho de escravos hebreus, foi autor de 5 livros dificílimos de se escrever, que foi o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Escreveu um salmo importantíssimo como o Salmo 90. Me explica isso. A pessoa tem que ter um grau cognitivo diferente, sim ou não? Sim. Mas não foi só isso que ele fez. Moisés não foi só escritor. Moisés também foi o autor das leis que conduziram o mundo jurídico durante milênios. Até hoje, o mundo jurídico mundialmente é baseado nas leis de Moisés. As leis que propuseram, que colocaram a base da paz, da convivência mundial até hoje. Mas não foi só isso que ele fez também, não. Só até aí já seria uma história tremenda. Ele também liderou
a libertação de milhões de hebreus atravessando o deserto do Sinai, atravessando todo o deserto do Egito até a Terra Prometida por 40 anos. Ele foi um homem muito especial. E para ser um homem muito especial, ele precisou ser exposto a coisas que o fizeram evoluir intelectualmente. Teve dois ambientes principais, Wesley, que ele foi exposto. Lembrando que ele nasceu numa casa de escravos hebreus no Egito. Então, os pais deles eram hebreus. Ele nasceu como escravo. Aos 3 meses de idade, veio uma ordem para que todos os meninos fossem mortos. A mãe dele, então, o abandonou no Rio Nilo dentro de uma caixinha de junco, né? E deixou ele ali. Quem achou ele? Joquebede. Não, Joquebede era a mãe dele. Perdão. A princesa lá. A princesa do Egito. Joquebede era a mãe dele, né? É porque é muita teologia na sua cabeça, nem sempre você lembra tudo. Joquebede era a mãe. Então, a princesa do Egito o acha. E aqui acontece um milagre, porque quando a princesa do Egito acha, ou seja, a filha de Faraó, o homem mais poderoso da época, quando ela abre, ela vê que é um hebreu, pela forma de vestir. Então, o que ela tinha que fazer? Entregar para ser morto, porque a ordem estava dada pelo próprio pai. Mas a Bíblia diz que ela se apegou ao menino e o tomou para adotá-lo como filho. Isso aqui só Deus que faz. A partir daqui desse milagre para frente, começa uma onda de inteligência e de evolução de inteligência. Primeira coisa, a irmã de Moisés. A irmã de Moisés está enxergando essa cena de longe, porque ela ficou curiosa para saber o que ia acontecer com o menino. E ela vê a filha de Faraó pegando o menino. Sabe o que ela faz, Wesley? Ao invés de sair correndo com medo, ao invés de falar, oh, que bom que pelo menos não vai morrer, ela toma coragem, vai até a princesa do Egito e dirige a palavra para ela. Minha senhora, você gostaria que eu procurasse uma babá, uma ama de leite do meio das hebreias para cuidar desse menino para você? Ou seja, ela faz uma pergunta sugestiva. Ela já pergunta sugerindo. A princesa do Egito olha para ela e fala, isso, boa ideia, busca para mim. E a irmã de Moisés foi lá e pegou a própria mãe, a mãe de Moisés, e trouxe para ser babá de Moisés. Olha que coisa interessante. Nesse dia, ela deixa de ser escrava, a mãe de Moisés, e se torna uma assalariada, cuidando do próprio filho dentro do palácio de Faraó. Moisés vai ficar 40 anos dentro do palácio de Faraó. Ele ficou 40 anos exposto a uma cultura extremamente avançada para a época, a um idioma, a faculdades, a tudo que o Egito antigo oferecia, a melhor medicina da época, tudo acontecia no Egito, né? Então, presta atenção, para que Moisés fosse o homem que foi, ele ficou 40 anos exposto numa tecnologia, numa ciência, num nível de conhecimento e inteligência diferenciado. Captou isso aqui? Só que ainda não terminou o treinamento de Moisés não, gente. Não terminou a exposição dele não. Porque agora faltava coisas mais espirituais. Porque no Egito não tinha nada espiritual. Então, Moisés, ele vendo um egípcio batendo num hebreu, um dia ele está andando lá na rua, ele se revolta com aquilo, porque ele sabia que o sangue dele era hebreu, ele bate no egípcio e acaba matando o egípcio. Quando a fofoca começa a correr no Egito que Moisés matou um egípcio, ele, com medo, foge do Egito. E ele vai ficar 40 anos na terra de Midian. Nesses 40 anos na terra de Midian, ele vai se expor a um outro nível de inteligência agora, a inteligência espiritual. Jetro, seu sogro, vai ensinar para ele rituais, vai ensinar para ele muita coisa que ele não tinha ideia no luxo do Egito. Então presta atenção, quanto mais você é exposto a pessoas que evoluem, desenvolvem sua inteligência, mais longe você poderá ir, mais teu propósito fica garantido. Moisés começa a ser o Moisés que você conhece na Bíblia, o libertador do povo hebreu, aos 80 anos de idade. Nunca é tarde para começar, gente. A preparação é mais importante do que o cumprimento. Porque se você tentar cumprir o teu chamado sem a preparação da inteligência, você não vai ter capacidade, nem cognitiva, nem emocional, nem espiritual, nem financeira para fazer. Então, a gente vê com essa história de Moisés que aos lugares onde ele foi exposto, as pessoas
na qual ele foi exposto, desenvolveram um nível de inteligência, de conhecimento em Moisés, que fizeram a diferença na vida dele. Anota essa frase para mim, papel e caneta na mão, para quem é meu aluno sabe, tem que anotar. Quando você muda os seus ambientes, as suas limitações se alargam. Quando você muda os seus ambientes, as suas limitações se alargam. O que isso tem a ver, Thiago? Me explica que eu não estou entendendo. Quando você só fica nesse bairro que você nasceu, você está cheio de limitações, né? Você cresce num lugar onde ninguém tem carro novo, então você fica só sonhando com um carrinho novo. Você cresce num lugar onde todo mundo estuda em escola pública, você fica sonhando em estudar em escola particular. Quais são suas limitações? Aquilo que você aprende no bairro que nasceu. Então você começa a achar que a grande graça da vida é estudar numa escola particular ou ter um carro novo. Por quê? Porque ali ninguém tem. Só que isso não é nada. Se você mudar de bairro, mudar de ambiente, começa a ver, o que é isso? Isso não é nada. Tem coisas muito maiores para almejar. O mesmo esforço que eu colocaria a minha vida toda para comprar um carro novo, eu coloco esse esforço para cumprir um propósito lindo na Terra. Só que isso depende de como a sua inteligência foi construída, foi lapidada, porque os ambientes e as pessoas... Claro, os livros também, ambientes, pessoas e livros, lapidam a nossa consciência e, lógico, a nossa inteligência. Então, se você quer fazer parte de um grande projeto, se você sonha em fazer algo relevante na Terra, você precisa se expor a ambientes, pessoas e livros que lapidam sua inteligência, que evoluem a sua inteligência. Porque Deus vai te usar no limite daquilo que você pode fazer. No limite da sua preparação, no limite da sua inteligência e sabedoria. Ou seja, existem regras espirituais a serem cumpridas, velho. Deus não vai me usar de uma forma que eu não estou preparado. Por que Paulo, o apóstolo Paulo, foi mais usado do que os outros 12 apóstolos juntos? A Bíblia deixa claro, porque ele era mais preparado, ele era mais inteligente. A inteligência determina até onde você vai. Você precisa pagar o preço para desenvolver sua inteligência, para você sair do efeito manada, parar de acreditar em todo mundo. Como eu te ensinei ontem, você começar a questionar seus pensamentos, questionar suas ações, questionar por que eu estou sentindo isso. Você começar a ser um pensador, uma pensadora. Aluno meu, aluna minha tem que ser pensador, pensadora. Não pode aceitar qualquer coisa entrar na sua mente e deixar ficar, não. Nós precisamos ser pessoas que pensam, porque pessoas que pensam geram resultados extraordinários. Pessoas que pensam geram resultados extraordinários. Então eu quero dar alguns fatores que vão contribuir com a evolução da sua inteligência. Você pode notar? Primeiro fator, quando você muda de ambiente. Seja geográfico, por exemplo, eu moro num bairro, vou para outro, moro numa cidade, vou para outra, moro num país, vou para outro, seja geográfico, ou seja simplesmente um ambiente de pessoas. Olha, eu estou cansado de andar com essas pessoas que só falam de bebida, só falam mal dos outros, só falam de fofoca, só falam do casamento do fulano que acabou. Eu quero andar com pessoas que me ensinem alguma coisa. Ou seja, mudança geográfica ou mudança de rodas, né? De rodas de pessoas. Outra coisa, só mudança de comportamento. Muita gente herda comportamento hereditariamente, ou seja, seu pai fazia isso, seu avô fazia isso, você está fazendo também. Muita gente aprendeu maus comportamentos por causa de onde foi criado e como foi criado, mas os nossos comportamentos, eles denunciam o nível da nossa inteligência. Vou repetir, os nossos comportamentos determinam o nível da nossa inteligência. Então, quando você começa a ficar mais inteligente, o seu comportamento é afetado com isso. E quando o seu comportamento é afetado positivamente com isso, você começa a atrair mais pessoas estratégicas para a sua vida. Se a aula de hoje até aqui está fazendo sentido para você, deixa um like no vídeo. Quando você dá um like, quando você dá um gostei no vídeo, você mostra para a nossa equipe que está valendo a pena a gente estar todas as manhãs aqui. E mais do que isso, você ajuda a entregar a mensagem, porque quanto mais like, mais o algoritmo do YouTube entende que o vídeo é relevante e entrega para mais pessoas que precisam desenvolver a sua inteligência, precisam entender a live de hoje, precisam entender essa aula. Ou seja, milhares de pessoas estão ao vivo, você já deu seu like, que custa você parar um segundo e dar um like nesse vídeo? Tá? E não deixe de compartilhá-lo com o máximo de pessoas também. Pega esse link e manda aí para os seus grupos de WhatsApp, para todo mundo. Muita gente precisa da aula de hoje e a gente só está na metade. A vida só muda quando você está disposto a mudar, quando você está disposto a mudar. Não acha que a inteligência vai cair do céu, porque não vai. Inteligência não é um dom divino, não vai estalar o dedo e do nada cair. Inteligência é um desenvolvimento diário e sacrificial. Inteligência é um desenvolvimento diário e sacrificial. Eu me sacrifico todo dia para desenvolver meu nível de inteligência.
com a leitura, com as pessoas que eu escuto, com o tipo de programa, de série que eu vejo, com as biografias que eu leio, com as pessoas que eu converso, tudo isso está desenvolvendo ou regredindo a minha inteligência. Por isso que eu preciso ser extremamente crítico com quem eu convivo, o que eu assisto, o que eu leio, os ambientes que eu frequento, tá? Outra coisa que você precisa entender é que o nível da sua inteligência geralmente vai determinar os seus resultados financeiros também. O nível da sua inteligência geralmente vai determinar seus resultados financeiros também. Porque quem é inteligente é pensador. Repete comigo. Quem é inteligente é pensador. É pensador. Aí você fala assim, peraí, por que eu estou ganhando R$1.000 se eu estivesse fazendo a mesma coisa com esse produto diferente aqui, que a margem é maior, eu estaria ganhando 3.000? Quando você começa a pensar, quando você não está no efeito manada, quando você realmente é inteligente, você começa a pensar. Você fala, poxa, o mesmo esforço que eu coloco para vender esse produto aqui, que eu só ganho 20%, um exemplo, eu poderia estar vendendo esse produto aqui, porque eu sou um bom vendedor, e ganharia 45% de lucro. Ou seja, o que eu estou fazendo nesse aqui ainda? Ah, porque tem que ter coragem para largar isso aqui que eu estou fazendo 10 anos e ir para esse aqui que é novo. Ou seja, às vezes o que falta para você é coragem, porque a inteligência já está aí. Às vezes você tem coragem, mas não tem inteligência para entender qual é o próximo passo, qual é o caminho. Hoje eu estou te desafiando nesse Café com Destino a desenvolver sua inteligência, a pagar o preço da inteligência para que você mude todos os resultados, inclusive os financeiros. E não é só o financeiro não. Ó. Sabe uma coisa que quando eu comecei a evoluir intelectualmente, Wesley, me ajudou muito? A forma de me relacionar com as pessoas. Né? Então, por exemplo, para que eu vou entrar numa discussão com a Janine hoje, com a minha esposa, se eu sei que eu vou perder? Só a inteligência te ensina isso. Aí você consegue superar as emoções no momento. Eu vou brigar, eu vou responder ela também, eu também vou bater na... Aí você fala, mas não vai dar em nada. É a mulher da minha vida, eu vou ficar aqui... Eu tenho 4 filhos, o que adianta ficar revoltadinho, levantar a voz? Não adianta. Quando você é inteligente, você pensa. Quando você pensa, você altera teu comportamento, Wesley. Isso dá muito resultado, gente. Isso transforma não só a tua vida financeira, mas também teus relacionamentos. Não só os teus relacionamentos, tuas amizades, não só tuas amizades, tua vida profissional, não só tua vida profissional, tua vida espiritual. Porque eu sou inteligente, eu oro todo dia. Porque eu sei que sem Deus a gente não consegue fazer nada. É um cálculo matemático simples. Eu sei a hora que eu vou morrer? Não. Sim ou não? Não. Não. Eu sei o que vai acontecer comigo daqui a 20 minutos? Não. Não. Eu que determino a minha saúde? Não. Eu posso fazer a minha parte, mas não determino nada. Pode chegar um diagnóstico e acabou, sim ou não? Sim. A sabedoria é coisa do homem ou coisa divina? Divino. Então, para ter sabedoria, eu preciso de Deus. Então, na matemática, Deus tem que estar na minha vida. Só os inteligentes entendem isso aqui. Numa matemática simples, Deus precisa ser o centro da minha vida. Então, presta atenção, quando eu desenvolvo minha inteligência, todas as áreas da minha vida surtem um efeito positivo. Todas as áreas da minha vida são afetadas positivamente com o desenvolvimento dessa inteligência. Então, o que eu quero desafiar meus alunos essa semana? Nós não vamos aceitar mais sermos ignorantes. Coloca agora aqui nos comentários. Eu não aceito mais ser ignorante. O que é ignorante, Thiago? Falta de conhecimento em alguma área. Eu não serei um ignorante financeiro, um ignorante emocional, um ignorante espiritual, um ignorante familiar. Eu não aceito mais a ignorância. Eu não aceito mais ignorância. Você que está anotando, tira uma foto do que você está anotando, posta nos teus stories, fala, olha o que eu estou aprendendo hoje no Café com Destino. Me marca lá, @Thiago Brunet no seu Instagram. Divulga para as pessoas o que você está aprendendo todos os dias aqui. Então é muito importante que você, ao desenvolver sua inteligência, sabe que isso vai impactar diretamente 2 coisas, seu comportamento e seus resultados, inclusive os financeiros, inclusive os emocionais, inclusive os seus relacionamentos. Então, o desenvolvimento da inteligência precisa ser prioridade. Os meus alunos e alunas, anotem, é prioridade nós desenvolvermos nossa inteligência, para a gente sair do meio da manada e a gente começar a ser pensador, pensadora, a gente escolher por nós mesmos, não porque está todo mundo fazendo. A gente entender o porquê das coisas. Não fazer só o que está sentindo. Eu estou sentindo de fazer. Não se guiar pelas emoções. Se guiar pelo que é certo. E nós temos um desafio para essa semana. Um desafio de começar a se comprometer a desenvolver a nossa inteligência. Então, o que nós vamos fazer como uma turma? Nós somos aqui uma turma, uma grande turma. Milhares de pessoas numa turma. Graças a Deus pela internet, que a gente consegue reunir milhares de pessoas de uma vez. E o que nós vamos fazer
para desenvolver a nossa inteligência essa semana, nós vamos ler um livro. Eu vou indicar um livro para você aqui, ó. O Problema é Seu. Leia o livro O Problema é Seu. Esse livro vai te ajudar muito no desenvolvimento de inteligência e sabedoria. Aliás, é um livro que fala de sabedoria, um livro de 280 páginas, um livro muito bem escrito. O Problema é Seu. Esse livro fala sobre sabedoria e inteligência, como você desenvolver sabedoria e inteligência, tá? É minha indicação de livro essa semana para você começar a abrir sua mente, tá? Fora isso, você vai escolher um filme ou uma série que seja de evolução intelectual. Ou seja, para de ver coisa que é só entretenimento, escolhe coisas que fazem você pensar, que te ajudam a evoluir intelectualmente, tá? Então, uma leitura e um filme ou uma série que desenvolva inteligência. A gente pode deixar algumas recomendações depois nos comentários, né, Wesley? Não me vem agora nenhum nome de filme ou seriado, mas se você tem indicações de filmes ou seriados que desenvolvem a inteligência, comenta aqui agora no chat online para os nossos colegas alunos poderem pegar recomendações, tá bom? Olha, eu tenho certeza que nós estamos avançando debaixo da inteligência e da sabedoria para um nível que nós nunca chegamos ontem. Então, se comprometa a estar conosco aqui de segunda a sexta no Café com Destino, às 7h57 da manhã. O bom é que tudo fica gravado. Você pode, por exemplo, não assistiu a aula de ontem? Tá aqui, assiste. Não assistiu a pregação de domingo? Tá muito forte, assiste a pregação de domingo. Todo domingo, 10 horas da manhã, tem pregação. Aliás, hoje tem Brunecast, né? Você aluno do Café com Destino pode também ser como é que se fala? Um seguidor do Brunecast? Um inscrito no nosso canal, nosso podcast, o Brunecast. Toda terça, meio-dia, aqui mesmo no YouTube, só que no canal do Brunecast. Só você digitar Brunecast, que é o nosso podcast. Hoje tem mais um podcast poderoso para você. Nós vamos começar uma série muito forte também no Brunecast, você precisa acompanhar. Toda terça, meio-dia tem Brunecast, tá bom? Olha, eu oro para que Deus te dê paz e prosperidade do alto e que você fique firme no caminho da felicidade e da sabedoria que só Deus pode dar, tá bom? Se você quer saber nossa agenda e onde nós vamos estar, com o Método Destiny, com as Noites de Destino, é só você clicar no link que está aqui embaixo
que você vai pegar a agenda e como participar do Método Destiny em Boston, da Noite de Destino em Lisboa e tudo que acontece aqui no Brasil também. Beijo, amo vocês, paz e prosperidade. Até amanhã, às 7h57 da manhã. Acompanho o trabalho do Tiago Bruni já há 6 meses, é recente, mas o impacto que ele tem tido na minha vida tem sido extraordinário. Mirado a minha relação com Deus, mirado a minha relação com o nosso Criador. Tiago tem uma chamada e nós acreditamos que essa revelação de Deus que tem-lhe dado, nós acreditamos que também vai atrair cada vez mais pessoas em toda a parte do mundo. Eu tô aprendendo muito com o Thiago Brunet e ele é muito inteligente, ele me ensina muito. Portugal tá aí ou não tá? Através do Tiago nós definimos o nosso propósito de vida como um casal e isso tem nos ajudado no nosso ministério.